Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas, produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas. Ótica Santos. 5 anos. Visivelmente a melhor. Neri Tacógrafos. Gordinho Borrachas. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um debate-bola aqui pela TV Santa Maria, sempre com o apoio cultural de Biomédica, lojas com produtos para a saúde e fitness. Se quiser montar a sua academia, é só chamar a Biomédica. Sude Contas, escritório contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica em geral e injeção eletrônica. Repasse Veículos, que fica localizada na rua Adires Monteiro de Almeida, no bairro Camobi, o número 170 e o contato é 55997233568. Cefas, fábrica de portas, a primeira fábrica de portas automáticas de enrolar em Santa Maria, tanto comercial quanto residencial. É só entrar em contato com as Cefas pelo telefone 5599-170-0170. E também já está localizada lá no estado do Paraná, na rua Pedro Brusques, número 208, na cidade de Araucária. E o telefone é 041-999-708498. Ótica Santos, 5 anos visivelmente a melhor. Neri Tacógrafos, o caminho para a sua atualização de concertos para painéis e tanto para os tacógrafos de seus caminhões. Na saída para São Cepé. Gordinho Borrachas, é a casa das borrachas e acessórios. Dizem que o futuro é lá na Gordinho Borrachas. Seu telefone é 999-724882. Mais um debate-bola, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, e hoje eu vou inverter as situações. Vou começar a falar do Inter SM. O jogo que teve lá frente à equipe do Passo Fundo, conseguiu um empate 2-2, eu não sei se o Souvenir acompanhou esse jogo, e o Xavier também. O Xavier está namorando, sempre, né? Tá namorando, primeiro ele namora. Sabe qual era a minha preocupação? Não? Quer dizer, eu amanhã estou vendo um jogo espetacular amanhã. Bahia e Inter. Amanhã? 19 horas. Sabe o que eu fui ver? O tempo para amanhã. Chuva. Infelizmente. Vai estragar o espetáculo. Mas o gramado do Beira-Rio... Mas a proposta minha não foi essa. A proposta foi falar do Inter esse ano. Não, tudo bem, mas a minha preocupação é naquele jogo de amanhã, que é um jogaço. E o cara continua, hein? Ele insistindo. Eu sei qual é o jogo. Depois tu vai ter toda a liberdade de falar sobre esse jogo. Souvenir, esse 2-2 foi um bom resultado? Olha, eu acho que foi um bom resultado, né? Início de campeonato, ganhou em casa, empatou fora. Eu acho que esse é o caminho assim, para uma boa campanha, né? Uma campanha equilibrada, né? E claro que eu me assustei com o início, né? 2-0 para o Passo Fundo, e aí eu pensei, será que o nosso time, será que o time que foi montado é tudo aquilo que nos mostrou no primeiro jogo, né? E nos criou aquela expectativa, né? Mas é coisas do futebol, né? Levou 2 gols, mas teve força para reagir, e reagiu e empatou.
E é um bom resultado. Obviamente, como é o segundo jogo, tu não sabe o potencial, por exemplo, do Passo Fundo, se é um time bom ou se não é. Se ganhamos um ponto ou se perdemos os 3 pontos, a gente não sabe. Vai ao longo do campeonato, vai começando a descobrir as potencialidades, né? De quem tem condições de brigar, quem tem condições de chegar, né? Mas, assim, a coisa estanque para o segundo jogo, um empate fora, eu acho que foi um bom resultado. Agora, o Ricardo não está aqui, mas eu quero fazer as vezes dele e dar os parabéns para o Saviano. É inacreditável a quantidade de vezes que o Saviano está certo. Programa atrás de programa. Porque no último programa ele disse, na divisão de acesso, os jogos se decidem na bola parada. E os 2 gols de empate do Inter foram na bola parada, jogada de cabeça, né? O primeiro jogo. Não, agora no empate? Agora lá em Passo Fundo. Foi de pênalti. É bola parada também. É bola parada. Não, bola parada no Sim, sentido, mas bola houve a jogada. parada. E o outro, o primeiro gol foi numa bola jogada. O primeiro, me expressei mal. O primeiro foi bola parada. O segundo foi pênalti. Foi pênalti. Então, mais um Mas os gol 4 decidido. gols de bola parada. De bola parada, os 4. Bola parada. Tu assistiu o jogo? Não. Não assistiu? Não assisti. Não teve tempo? Tava secando o Inter. Tá difícil de encontrar. Não, o jogo foi às 3, né? Às 3 horas. Eu não assisti. Bom, eu assisti o jogo. Eu assisti pelo YouTube. Eu não sabia que estava passando. É só colocar ali o jogo do Inter Mas SM. o Inter SM... Mas como é que tu deu o pneu se tu não assistiu? Mas eu, a hora que... Hã? Eu escutei. Escutar isso. Mas não A pode? hora que o Filé colocou no grupo Agora que não pode estava escutar. passando, eu procurei e não encontrei. Fiquei Eu- só ouvindo. Não, Mas ouvi só até começar o do Inter Tinha uma mesmo. janela Tu ali já do viu a lado. imprensa de Santa Maria falar mal do Inter? E Bom. o Inter faz 13 anos que não sobe? Então o Inter foi mal? Não sei se foi mal, Souvenir, eu não vi o jogo. Souvenir. O que diz que foi bem? Olha, eu assisti o... Eu falei, o resultado foi bom. Tá, Só. eu assisti... Mas o adversário é bom? Não sei, por isso que eu disse. Vamos ver se nós Mas ganhamos vocês um ponto estão ou perdemos 3. Vocês estão comentando uma coisa que vocês não viram. Eu não vi. Não viu, o Souvenir não viu e nem o Bica viu. Só ouvi Tá. até a hora de Eu começar o jogo assisti do assim, parcialmente. Depois que começou o jogo do Inter de Porto Alegre, eu estava revisando. Estava de um lado para o Inter de Porto Alegre e outro para acompanhar o Inter SM, para ter alguma coisa para colocar. Bom, pessoal, eu olhei o jogo e eu não gostei do time do Inter daqui. Não gostou? Não gostei. Tá? É um time, tá, que o técnico Bruno Coutinho, né? Ele que é o treinador do Inter SM, ele vai ter que treinar melhor nesse time. E ele vai ter que dar uma condição mais favorável para o Inter entrar em campo e ter pelo Mas menos... ele teve 45 dias. Tem 45. Tem pelo menos uma condição tática e técnica para dentro de campo ali que dê uma expectativa para um time realmente ter condições para ter o acesso para 2026. O Internacional joga em linha de 4, parece quando a gente vai entrar num quartel, aqui tudo alinhadinho ali, os 4. Os 2 alas e os 2 zagueiros. O zagueiro muito fraco, como é o nome dele, o que fez o gol de cabeça aqui? Tairone. É muito fraco, é muito lento. É um jogador que não tem velocidade. O Inter parece que não tem preparo físico. O Internacional de Santa Maria. O primeiro tempo, o Passo Fundo tomou conta do jogo. E tu sabe quanto que o Inter foi para Passo Fundo? Sexta-feira. Tu vê, né? Foi e lá. fica até hoje, ao meio-dia, sai de tarde para Gramado para jogar contra o Gramado. Parando no hotel da São João. Tudo por conta de São João. Café, almoço e janta e mais hospedagem. Mas então é uma ida com situação altamente favorável para ter um desempenho. Claro, exatamente o que eu estou te A colocando. estrutura é boa oferecida, né? Sim, mas olha, vai parar lá em Gramado agora, né? Eu só quero me ater aqui para não dar alguma Em outras opinião. épocas, o Inter chegou a ir domingo, no dia do jogo. Pô, mas Com folha de 40, 50 mil. Tá, então deixa eu colocar a nível de jogo. Primeiro, eu acho que o goleiro do Inter de Santa Maria, que é o Rafael Copete, tá? Ele falhou nos 2 gols. O primeiro gol do Passo Fundo foi uma bola cruzada,
Então ele está vendo muito jogo do Inter de Porto Alegre. Tá, eu acho que tá. Olhando Porque a bola, uma bola Tira o cruzada, controle remoto do homem. bola cruzada fraquinha, ele nem chegou a tocar na bola. Entendeu? E o segundo gol, você pode acreditar ou pensar diferente que eu estou colocando para vocês. O segundo gol, ele errou o tapa na bola. Um gol olímpico. Eu conhecia um cara assim, que fazia isso, o Entendeu? Grande. Hã? O Grande fazia isso. Tá, mas tu tá colocando o nível dos times lá da Série A com a divisão de acesso nossa. É Mas diferente. o goleiro... Esse aí não... mas não, é inadmissível o goleiro errar um tapa na bola ali. É. Entendeu? A bola vindo... Eu não errei, olha aqui, quebrei um dedo, mas não errei. Mas defendeu, né? Defendi. É isso aí. Então, gente, eu acho que falta. O Internacional de Santa Maria não tem velocidade. Ele é lento. É um time assim que não dá condição para ter uma expectativa que, olha, vai dar esse ano. E não, o cara da criação ali, é o Mossoró, parece que é o nome dele, né? O Mossoró, é um jogador que ele por si, ele não tem essa qualidade para dar um passo para distribuir o jogo, cara. É muito lento. É lento o time de Santa Maria. Por isso que eu coloquei que Bruno Coutinho vai ter que ser, né? Vai ter que E ser. qual é a ideia de jogo do Inter daqui? Não tem. Não tem. Não tem. Eu já disse, ele se comporta de uma maneira em linha, cara, facilita o outro time, o ataque do outro time. Facilita. Mas se os jogadores não têm um apoio, não querem dar uma consistência para o ataque, ou tem medo. Sim, mas então ele enganou o primeiro jogo? Enganou, eu tô colocando a nível do jogo contra o Passo Fundo. O primeiro jogo também, eu só escutei aqui em Santa Maria. O que eu estou a dizer? Que o Inter, comentários, que jogou muito bem o primeiro tempo. Fez 2 gols de cabeça, 2 bolas paradas ali, mas agora a expectativa era para ter que o time do Passo Fundo é ruim. É ruim o time do Passo Fundo. Que o pênalti que o jogador do Passo Fundo fez para o empate do Inter de Santa Maria é um pênalti altamente assim, infantil. O jogador Panambi, até do Passo Fundo, ele vem por trás e empurra o jogador do Inter. Com as duas, empurra. Não tinha necessidade nenhuma, empurrou, o cara se atirou, pênalti. Pode ter sido também mas estratégia para jogar fora de casa cidade, que não deu certo, né? Hein? E pode ser um dia não também, né? Mas as linhas, assim, como é que estão? O time está bem... Não tem entrosamento, cara. É um espaço muito mas longo. Mas eles estão conectadas, as linhas. É o espaço que eles dão dentro de campo. Muito espaço. Muito espaço, cara. É muito longe um do outro. O time parece que não agrupa. Ele não agrupa. Ele não tem uma formação tática que dê condições para o Inter. Para jogar mais perto um do outro, para tocar em bola. Não tem essa... Isso aí, pelo amor de Deus, cara. Queremos saber ou não saber. O campo era bom? O campo é excelente, espetacular. Um gramadaço. E grande, estádio grande, só tinha pouca gente, entendeu? Mas a condição que o Inter me preocupa. Não estou só falando mal aqui, eu sempre enfatizei no outro programa que o Inter SM merecia esse ano ter uma condição favorável para chegar, para dar essa condição. Mas esse jogo contra o Passo Fundo aí, estou falando desse jogo, não me causou sequer alguma expectativa. Porque eu vou agora de encontro que tu está falando, o amistoso com Santa Cruz, ele enganou. Porque eu estava vendo Santa Cruz não ganhou de ninguém. Não ganhou de ninguém. Perdeu em casa e parece que empatou uma, né? E outra, o Souvenir até mencionou ali no início, esse ponto fora de casa aí foi útil, porque ele ficou em segundo. O Novo Hamburgo, que está com 100%, tem 6 pontos, né? Aí vem mais 2 times, o Veranópolis e o Aimoré, com 4 pontos ali. Então, tá, pro resultado, fora de casa, até foi bom o ponto. Mas o Passo Fundo teve uma chance, a bola bateu na trave também para fazer o terceiro. Estava 2-1 aquela hora. Foi fazer 3-1. Teve ali. Mais uma vez o goleiro também ia, se não fosse a trave ali. Mas um empate, vamos ver agora contra o Gramadense também, que vai estar debutando na divisão de acesso. Aí tem a obrigação de ganhar mesmo, sendo fora, né? O Passo Fundo empatou lá 0-0 com ele, né? Mas a nossa expectativa aí para o Inter SM, vamos continuar pensando positivo e que o... Eu vou te fazer uma pergunta, se tivesse que contratar hoje, quantos tu contrataria? Para o Inter daqui? Eu contrataria primeiro um bom zagueiro. E dois jogadores por meio de campo ali que precisa ter essa qualidade aí. Principalmente aquele homem da frente aí para dar saída de bola ali. E o ataque é bom? O ataque, o centroavante, ele é um jogador que se movimenta, entendeu? E ele consegue, e ele tem um bom porte físico,
tem uma boa escora de bola também. O centroavante está ok. Tá? Agora, pelo lado esquerdo, é um driblador, mas um driblador que não... Como é que se diz? Ele Teve não um tem... que machucou, não teve? Machucou no primeiro, foi o Jaro, que se machucou no primeiro jogo aqui. Esse aí eu não sei se ele é bom reserva. jogador. Mas é veterano até, né? Mas é bom jogador. Mas a gente aí vamos aguardar então agora, vamos ver. Mas eu não gostei desse jogo contra a equipe do Passo Fundo lá. Bom, pessoal, então vamos seguir em frente. Agora vamos falar de seleção brasileira. Carlo Ancelotti, souvenir. Eu acho uma afronta ao povo brasileiro trazer um treinador. Não sou contra vir estrangeiro, acho que até tem que se buscar alternativas. Acho que o futebol evoluiu tanto e o Brasil, que detinha, né, épocas bem anteriores, né? A hegemonia mundial do futebol era respeitado aqui, mandava no futebol mundial. Onde né? que todo mundo tinha medo, né? Nós somos perdendo espaço para a Europa em função do sistema tático que eles adotaram, em função do dinheiro de levar os nossos craques, né? O futebol, ao longo do tempo, ele se modificou. Então, não sou contra a modernidade de trazer esta escola para cá, trazer um treinador para implementar esse sistema. O que eu sou contra é pagar 5 milhões por mês para um treinador mas se de não futebol. paga souvenir, se não paga um salário adequado com o que ele ganha lá, ele não vai vir. Não, ele não vem, mas traz outro. Se quer trazer, ou então pega o... Mas essa situação é muito cômoda. Não vem tu, vem outro. 5 milhões? Tem que trazer um cara que vala 5 milhões e que dê resultado. Eu acho que é o fator primordial que tem. 5 milhões para um cara ganhar no Brasil, isso com o salário mínimo a 1.400, 1.515. Mas é que o nível, a Isso é régua uma é muito alta. Isso é uma afronta. A Isso régua é um alta, desrespeito ao povo brasileiro que passa por Mas dificuldades. deixa eu só te perguntar, o Neymar ganha quanto no Santos se não joga? O Neymar ganha. Esse é o problema, não é? É que o Neymar Ancelotti. mesmo ganha tanto. O Neymar você paga com patrocínio. O Neymar tem. Agora, o Ancelotti, o que ele traz, a não ser o conhecimento do futebol? Mas e o que Ele agregou patrocinador, Mas ele traz uma bagagem forte, Mas né? ele só uma bagagem conhecimento. de títulos Só aí. conhecimento, entre aspas, porque nunca treinou uma seleção. Não quer dizer. Nunca. Não, eu sei que Mas não quer dizer. o Vaneiro, o nunca Abel treinou. Ferreira ganha quase 5 lá no Palmeiras. Não, lá, e olha, não, mas não é é 13 e metade, pouco. não é 13 e metade. pouco. 13 e pouco ele Na faixa ganha. dos 13. 13, não, é mais que 13 que ele ganha. O que o Abel Ferreira traz? Traz título pro Palmeiras. Títulos. Isso aí. É tal o coisa. Abel traz. O cara é caro, mano. Tu me falou em Tite agora? Não. O Tite na seleção, se for treinar, é 3 milhões. E ele ganha o quê? Não ganha nada? Eu não falei assim, ó. Falei em Tite, mas não nesse sentido. Eu disse que dos últimos treinadores que passaram pela seleção brasileira, né, esses treinadores modernos, né, da era Tite, o melhor deles foi o Tite. Pelo menos o Brasil não fazia fiasco. Menos ruim. Mas não Menos ganhava. ruim. Não ganhamos nada. Não E eu nada. não gosto do Tite. Mas assim, ó, eu tenho a obrigação de reconhecer. Foi o único treinador que deu padrão para o Brasil. O Brasil mandava na América, agora não manda nem no quintal, nem contra a Nesse Venezuela. padrão do Tite, o Tele foi muito melhor e não ganhou 82 e 86. Exatamente. Baita seleção e não ganhou. Não Treinador, adianta. mas eu não estou colocando a era Agora Tele. o Luiz Felipe já é mais de outra era, ganhou. Eu não estou colocando Parreira a era ganhou, Tele, Parreira ganhou. Tite. A era Tite é essa mais moderna, mais recente. Negócio Para mim, seguinte, eu acho que foi o que melhor conduziu foi o Tite. Futebol tem que ganhar. O Lógico. negócio é lá na casinha. Tem que ganhar. Lógico. E aí, Sabia, tu gostou ou não gostou? Sim, claro. Mas e a convocação só Não, mudou? mas tá boa. Tá boa. Não tem melhor mesmo. Quem que ficou de fora aí que é melhor que esses aí? Eu não sei, porque tem gente aqui que vem jogando a vida inteira e não faz nada. A única coisa que eu não achei vejo. assim é Eu esse não Bento vejo. aí. Esse Bento é outro. E o Casemiro? Ele mudou Casemiro. não mudando. O Bento trouxe os esse aí é mesmos. fraquinho. O Bento é o goleiro, aquele do Atlético Paranaense. Fraquinho. É bom goleiro. Mais Mas é, fraquinho. é bom mais goleiro. sério, tá mas bom. é só ir para a Europa que tu tem chance de ser convocado. Mas ele não tá na Europa. Ó, Ele aqui, tá ó. na Tá na Arábia.
Arábia. Sim, mas Tá, para mas ele tudo estar bem. na Arábia e ser convocado, Eu ele acho está que fazendo um bom ele campeonato. lá. Mas vai ser Ele o terceiro, convocou um vai ser o terceiro goleiro. Ele convocou um cara que vai ajeitar o time. Casemiro. Casemiro. O Casemiro é um Fernando da vida. É bom. Tomara. Casemiro é o Fernando da vida. Bica, tá Arruma bem para pertinho, trás hoje e que arruma é. para frente. É. Olha a diferença quando não joga o Fernando no time do Inter. O Bica tá pensando no Ricardo Matias. Eu sonhei com o Não Ricardo dormiu Matias. aquela noite. Não dormiu, né? Não. Tô sem dormir desde aquela noite, inclusive. Claro, olha o cara aí. Pensando no Ricardo Matias. Mas é Tá, verdade. fala Que do que o Carlos. Não, mas vem o Borré agora que de que calma. o Roger fez? Vai jogar o Borré amanhã. Eu O concordo- Borré com o ritmo tava mal, mas ainda mais. Agora sem ritmo vai E ficar vindo melhor de ainda. lesão ainda. É, vai ficar E ótimo. vindo de lesão. E aí? Não, Guilherme? eu concordo com o Souvenir. A CBF vai pagar 5 milhões por Ancelotti para ver se param de falar da CBF, entendeu? Para ver se param de reclamar da CBF, para ver se o foco fica um pouco no Ancelotti e também para ela poder dizer, olha aqui, ó, não foi assim, se der errado, se der certo, acertamos, esperamos o Ancelotti, usamos técnicos tampões nesse período, porque nós estávamos esperando, nós tínhamos confiança de que o Ancelotti vinha e deu certo, nós vamos salvar a Copa do Mundo Brasil. Se der errado, eles vão dizer, viu, a culpa não era da CBF. É essa geração aí que não presta porque nem o Ancelotti resolveu. É isso aí. É isso que eles fizeram. Agora, É o tamanho. eu não sou contra trazer um técnico estrangeiro, mas trouxeram um técnico estrangeiro completamente desconectado. Uma coisa era tu chegar no Abel Ferreira, que disse que vai terminar agora no final do ano, não vai mais ser treinador, chegar nele e dizer assim, tia, antecipa tua saída do Palmeiras e vem pra cá que nós precisamos de ti. Tu tá não sei quantos anos no futebol brasileiro aí, tu conhece como poucos. Monta um time pra nós e vamos pra Copa. É um estrangeiro brasileiro, cara, tá aqui. Agora, tu trouxe o Ancelotti. O cara não sabe falar português. Não conhecia nem o Rio de Janeiro. O cara treina não sei quantos anos e disse assim, ao longo da minha carreira eu treinei 34 jogadores brasileiros. Ele sabia quantos jogadores brasileiros já tinha treinado. 34. Tem mais de 20 anos de profissão, cara. Ele vai treinar 34 só numa botada agora na primeira convocação. A convocação dele nem é dele, né? Não, tem nada a ver. É do Juan e do Rodrigo Caetano. Ele é o Casemiro. Dele é só o Casemiro. Só. Eu tenho eu uma acho muito opinião dinheiro, mas sobre daí- essa investida que a CBF fez aí, foi para acalmar um pouco a situação dela. Entendeu? Isso aí eles pensaram, pô, a nossa moral está muito embaixo perante o mundo inteiro, tá? Nós vamos trazer um cara aí que tem um currículo altíssimo aí, Cala a boca. para ver se a situação O se foco acalma. fica nele, sai desse. Exatamente. Isso fica. E as convocações que ele fez não tem nenhuma novidade, a não ser a do Casemiro e do goleiro do Corinthians. É porque o Hugo, time é né? ruim mesmo. Então, ele vai trazer o time que todo mundo já conhecia, todo mundo conhece, quem é que vai botar em campo ali, todo mundo já sabe. E eu acho muito, muito prematuro também para ele chegar aqui e já ter o conhecimento que o Abel, como o Bica falou, o Abel Ferreira tem no Palmeiras, que eu acho um técnico espetacular, apesar Eu não de aguento. ser muito Eu brabo. não aguento ouvir mas as ele entrevistas dele. Se é ele fosse muito brabo. mudo, ele era o técnico perfeito. cara. Perfeito. E outra É coisa, mas aí eu insuportável. acho que isso aí tem uma parte aí que supera tudo isso aí que ele faz. Ele ganha. Exato. Esse ele ganha. sabe montar time, ele se ganha. reinventa. E ele sabe. E ele não estava no banco esse final de semana. Não estava. E outra coisa, outra coisa que ele sabe. Foi. Perdeu. Ele sabe sair do resultado adverso. Porque ele não se afoba, ele cria uma situação para o time dentro de campo que Ele é tem favorável. repertório. Ele Se ele tem. tiver que jogar com 3 zagueiros, ele joga. Se ele tiver que jogar com 2 pontas Ele é abertas, ele muito joga. Se ele criativo. tiver que fazer 2 linhas de 4 com 2 atacantes, ele joga. Se tiver então. que jogar com centroavante fincado Ele treina, ou com né? falso 9, ele joga, não tem. Aí Porque- vão dizer assim, ó, mas bota lá na mão dele aquele monte de reforço. Tá, tudo bem, mas bota um time mais fraco pra ver também se ele não vai lá, se não, Isso não, que o Bica não aperta lá na disse. frente. Varia de jogo para jogo. É? O sistema, a forma que ele joga. Tá, mas como é que tu vai ter uma condição já para chegar e botar um time a jogar? Pelo menos vai ser um jogo difícil, esse primeiro contra o Equador. Tu chegar ali, tu não conhece, como a gente está comentando, não sabe nem falar brasileiro. Tu vai chegar e vai trazer o time para dentro de campo já com uma condição única- Mas técnica eu vou dele. a única fazer uma vantagem pergunta para dele- vocês aqui. Vocês 3 são jogadores de bola, tá? Aí tá no Olha os copinhos. vestiário, tá esse último treinador, como é o nome dele? Dorival Júnior. É aquilo que a gente falou no último programa. Não, Tá.
Isso aí eu E aí? concordo. Cara, olha é pro o peso. Dorival E aqui tá o Ancelotti. É o peso. Tu tá falando é o Não peso. correr. Gente, Não correr. Ô Danilo, ele vai chegar pro Danilo e vai dizer, Danilo, tu não vai passar do meio campo. Sim, mister. O Dorival, ô Danilo, tu não vai passar do meio campo. O Dorival vai dizer, sai daí, rapaz, que eu não vou passar do meio campo. Eu vou fazer uma Eu previsão. vou meter na cabeça do... É assim. Uma bica, eu vou fazer uma previsão irresponsável. E não tenho responsabilidade nenhuma sobre essa previsão. Com esse material humano que o Ancelotti tem, não vai ganhar nada. É, Tu diz que também o importante é ganhar e eu concordo. Não vai ganhar nada, pode escrever. O Xavier com razão fala do Filipão, mas o Filipão tinha só Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho no time dele, né? só. E só. E ainda tinha o Roberto Carlos na lateral esquerda. Então, se tu pegar alguns... Porque assim, não dá pra gente dourar a pílula também. Eu lembro, tinha jogos que o Brasil parecia que não ia pra lugar nenhum e ficava aquele futebol modorrento e tu ficava irritado durante o jogo. A estreia na Copa mesmo contra a Turquia, o Ronaldo teve que dar uma voadora na bola lá, fazer 2-1 e nós ganhar o jogo, porque senão parecia que ia empatar o primeiro jogo. E ainda tirou o Ronaldo depois no final e botou o Luizão. E todo mundo furioso. Então tem jogos ali daquela Copa que se não fosse o Ronaldinho Gaúcho meter uma falta daquelas contra a Inglaterra, se não fosse um Ronaldo, se não fosse... Não tinha ganho aquela Copa também. E só para lembrar. Então, claro que é um casamento entre as duas coisas, porque a gente teve 2006 o quadrado mágico, que não foi a lugar nenhum também. Tu entendeu? É só para endossar o que tu está dizendo. Assim, ó, o Filipão teve esse trio e mais, tinha Cafu, tinha era um espetáculo. Edmilson, então, o Edmilson na época ele não era ninguém, mas agora tu olha para trás, o Edmilson, pô. Uma coisa que não apaga o sucesso do Filipão de ganhar uma Copa do Mundo. Não, claro que mas não. também foi protagonista do maior fiasco da seleção brasileira. Foi. Mas Foi. Aí vê o material humano que ele tinha. Sim. Compara o que ele tinha quando ele foi campeão mundial e o do maior fiasco. Tá, mas vamos falar então em material completamente. humano. Bom, já que vocês falaram a palavra material humano, vocês acham que o Brasil tem um material humano adequado hoje? Olha, tia, se o Ricardo Não tem, Matias não tem. tivesse machucado... Não, tô brincando. Vocês querem ver uma coisa? Nós estamos em 4º lugar, cara. Nós estamos atrás da Argentina, que é normal, da Colômbia e do Equador, cara. Pelo amor de Deus. Da Argentina tá todo o time do mundo. Bom, então o que eu quero dizer para vocês? Que com essa gurizada aí de brinquinha, essas coisas de fonezinho que chegam sem responsabilidade nenhuma para envergar a camiseta da seleção brasileira, cara, é muito difícil as coisas acontecerem favoráveis para resultado. Esse cara vai ter que trabalhar muito, porque não tem uma voz de comando dentro de campo. Agora pode ser com o Casemiro e o Marquinhos aquele. E o Marquinhos é jogadorzinho. Mas tá jogando muito. Tá jogando, mas na seleção não joga. Não ganhou nada, né? Sim, mas tá jogando bem lá. Tá Não jogando ganhou bem. nada, tem um histórico Mas de entra ali derrotas. e não faz. E não faz o que tem que fazer. Assumir, então, o time. Por que já não Mas o cara é assumiu um antes? zagueiro, né? Como Falta que não, do meio. cara? Não, Olha ele aqui, é mas zagueiro é o responsável, sim, Não, pro mas time. mas o que tá faltando zagueiro. pro time é ali do Brasil, onde é que acontece os gols, é em cima O que do tá zagueiro. faltando pro ali. time do Brasil é gente no meio campo que faça o time jogar, Nós não que temos. bote a bola embaixo do pé Ó, e que distribua o exatamente. jogo, e que acalme o jogo ou que acelere quando precisa. E isso o Brasil não tem. Tu pensa assim, pá, não tem um jogador que... Tem um cara que pode... O Gerson. O Gerson... Não é. Não é. Mas quem é o meia? jogador- Tem ligação? Ele é um jogador ali que Quem é o pode... meia da ligação? Porque Pra qual é o... botar hoje, É. ele tem o... Como é o nome? O Bruno... O quê? Bruno Que- Guimarães, mas aí é Mas ele volante, não é é volante, meia. volante. Sim, mas aí é um jogador Mas que aí, ele... ó, se tu tá ali monta um pra meio campo, distribuir. o meio Não, campo eu tô dele te falando provavelmente... jogadores como nós O tínhamos. meio campo dele não, vai aí ser... tu tá colocando exceções. meio- Eu tô dizendo que o time do Brasil é fraco, Mas o cara, com meio essa campo dele gurizada aí. provavelmente vai ser Casemiro, Bruno Guimarães ou Andrés Pereira, mas eu acho que... Olha talvez aqui, ó. Bruno Eu Guimarães. acho que o E Gerson o não Ger- joga. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, com todo respeito, e não desprezando o time do Brasil. Qual é a vontade que o Equador tem para ganhar do Brasil e qual é a vontade que o Brasil tem de ganhar do Não, Equador? agora com o Gentelotti o Brasil tem vontade. Tem vontade? Eu quero ver a pegada dentro de campo ser igual a do Equador. Pega. Quero ver. Os caras vão correr pelo Mister. É diferente. Eles vão correr pelo Mister. Porque Eu senão acho o que no Mister vai Brasil cortar a cabeça falta dele. 2 jogadores. Porque assim, um ó, 8 e um 9. O porque Brasil assim, ó, carece disso. Não O tem Richarlison nome. não é- 8 e 9. O nome Richarlison não não é- tem, não é uns centroavante pro Brasil. petiços lá na frente. É. Uns Oito que e você nove. acham E tem que outra tem nome. coisa, a gente tá Eles jogam nos clubes, pelo seguinte, que eles têm gente. Mas não é tudo só isso. selecionado? É sim, Bica. Não, mas São não é só todas isso. umas seleções A ali. gente tá refém
a gente tá refém de Vinícius Júnior e Rafinha. Porque são os Olha dois aí, melhores olha aí. brasileiros. Tá refém deles. Sim, Só mas que olha o resto do time não se adequa a um estilo com 2 ponteiros abertos e agudos Tu do pega- jeito que é. Como a gente não tem meio, a gente precisava ter 2 alas, 2 pontas que voltassem um pouquinho, que fossem meia ponta, que não fossem 2 ponteiros agudo, tipo holandês, entendeu? Aí... Mas como é que tu não vai botar o Vini Júnior e o Rafinha jogar? Vocês Tu querem bota ver- eles nunca e jogou fica nada na ó, seleção. o ataque É, lá... nunca e o fez meio 6 campo gols na aqui. seleção até hoje, Não 6 fez gols. nada. Eu não tenho... vocês querem ver? O 9 do Brasil hoje é o do Corinthians. Ah, é o Yuri Alberto. E o Mas Ricardo disparado. Matias pra botar no segundo tempo. Vocês querem ver? Olha a tamanha infantilidade desse Rafinha lá na Argentina desafiar a seleção da Argentina. É. O que ele jogou contra a Argentina? Nada. Terminaram com ele lá, mas olha a provocação que tu faz, tu não tem contra sustentabilidade quem? nenhuma. Desnecessário. E não Contra tem quem? sustentabilidade nenhuma que tu tá falando aí, cara. Foram lá, te chutaram, deram até chutar a bunda dele lá. É. E saiu de Só campo que a lá, gente parecia. tem, Ah, a gente pelo tem amor que de se Deus, resignar cara. e entender que Os os jogadores que o indigna a Brasil gente. tem à disposição, isso eu venho falando já lá desde a Copa de 2010, o pessoal furioso comigo quando eu dizia que se tu pegar nome por nome, o time da Croácia, que tava todo mundo rindo que o Brasil ia atropelar, o time da Croácia tinha Modric, tinha o Kovacic, que era titular do Chelsea, tinha os jogadores que são titulares em grandes times. Só que a gente não conhece, porque os caras são O croatas. Brasil ganha esses 2 jogos. O time do Brasil, tirando o Rafinha e o tomara. Vinícius Júnior, Ganha. tirando o Rafinha, o Vinícius Júnior e o Casemiro, o resto tudo joga em time de segunda linha do mundo, cara, da Europa. É tudo timezinho de meio de E tabela. não perde mais. Da Inglaterra, da Espanha, tu entendeu? Viu? Ou que é reserva no seu time, tipo o Savinho, que é reserva no Manchester City. Ó, escuta aí, ó. Pago pra ver. Brasil ganha esses 2 jogos agora e não perde mais. Só lá depois na Copa. Ah, bom. Tá, vamos torcer então que aconteça a tua previsão aí que dê certo. É, Bom, não, pessoal, o tamanho do cara é muito grande. Nós tivemos o Campeonato Brasileiro, foi a Pelo 10. amor de Deus. Ah, pô, é proibido falar aqui no programa? Não, pela expressão que tu tá Só usando lamentou, aí, pelo só amor de lamentou. Deus. Não, mas não foi com relação ao que Tá tu sendo- vai falar. tá eu sendo- acho que tem que ser falado. Eu tô falando, pelo amor de Deus, Falar em... avaliar essa rodada do campeonato. então Isso é vou- uma vou- vergonha, uma vergonha. Vamos Mas pela- eu gostaria de avaliar. Vamos pela situação Tá certo. mais recente. Juventude, onde já melhorou, hein? Com o Cláudio Ganhou? Tecati, Cláudio Tencati. Perdeu. Perdeu 1-0, deu bola na trave, mas já melhorou. Tomou 11 gols em 2 jogos, onde tomou um só. E o Bragantino hoje é o 4º colocado, com 20 pontos, 2 pontos É, e lá só na casa atrás. deles, né? Entendeu? Olha aí. Ele e o Cruzeiro estão ali, o Palmeiras com 21, o 22 e o Flamengo com 21. Tá bonito? Mas Os ganhou? 4 primeiros. Não ganhou, mas deu uma expectativa já, né? Quando tu vê o time jogando com vontade, já muda. Já tem uma expectativa. Sempre jogou pro- com vontade. Jogou, mas tomava 5, 6. E agora ele vai pegar o Grêmio lá, souvenir e os resultados, Souvenir, como é que foram? Eu sempre começo pelo souvenir, deixa eu falar com o Savian aí. Grêmio e... Só porque eu tô na tua frente. Exatamente. É Olha, indução. Tu vai ser Grêmio o quem? último Eu sou o sempre. último sempre. Grêmio e Bahia, como é que foi? Gostou do jogo? Vitória do Grêmio, sem Jogo problema roubado. de arbitragem. Jogo roubado é uma vergonha o que está acontecendo no futebol brasileiro. É uma vergonha. O cara dá um pênalti daqueles. Isso é uma vergonha pro futebol. Né? O Rogério E o Ceni pior escancarou, é hein? tu ir no VAR É. e voltar e dar o pênalti. Aí Então tu a dá razão burrice pro é Rogério grande Ceni. mesmo. Sinceramente, eu não sei onde é que vai parar o futebol brasileiro. Não Eu sei para resolver a solução. Eu vou dar a solução para vocês. Que os jogadores brasileiros comecem de uma forma respeitosamente jogar só futebol e esquecer a arbitragem. Porque Mas as o Braithwaite arbitragens... é Só um pouquinho, dinamarquês. Bico. Olha, quero ver uma coisa? As arbitragens hoje, elas estão com medo do jogador do futebol brasileiro. Eles têm medo. Tem medo. Eles não têm uma decisão assim como um árbitro de futebol, como uma autoridade máxima. Os árbitros perderam a vergonha perante os jogadores. É essa que é a situação do futebol brasileiro. Esse negócio, capitão só reclama ele para o árbitro. Que capitão, vem 10, até os goleiros saem correndo do gol lá para reclamar. Isso é uma bagunça.
São uma bagunça. A gente tem até vergonha de olhar um jogo do Campeonato Brasileiro. Verdade. Os árbitros de futebol perderam toda a credibilidade perante os jogadores. Mas Eles os jogos da simplesmente Libertadores tomaram. não são tão melhores, não. Ah, não. Aí é outra coisa. Eu estou falando do futebol brasileiro aqui do perante Campeonato o público Brasileiro. também, né? Telespectador, né? E outro. O espectador no estádio. Tá, bom, isso aí eu já tinha falado há muito tempo aqui para vocês, que eles perderam. A casa ganhou toda a condição do jogo, de tu assistir visivelmente ali o jogo, naturalmente ali o jogo, perdeu todo ele para a televisão. Todo Agora mundo só você quer imagina assistir. assim, ó, Essas arbitragens aí estão vergonhosas, o nosso ridículas. é um baita árbitro, Daronco. Mas é o outro que vai no mesmo ritmo. Não, mas assim. Vai, Aí ele, tu tá indo o imagina a Rafael. situação dele para apitar um jogo, sabendo que a arbitragem está desmoralizada. Mas é verdade. Está sabendo que o VAR faz o que quer. Mas e por que tu Faz concorda o que com o quer VAR? até por ali, porque tu pode ir lá na telinha e É, olhar. E tu olhar. decide Não, por que quer. Não tá fazendo o que quer. Pelo contrário, os caras estão contrariando o VAR. Exato. Não, mas O gente VAR critica chama. muito o VAR. Ele dá a oportunidade de Com tu razão. analisar. A gente Mas critica quanto muito o é? VAR e Mas concorda. aí engana com eles teus fazem, olhos. Souvenir, eles fazem isso, o árbitro, para eles não perderem a autonomia deles. já vou te fazer Entendeu? uma Se ele pergunta fez dentro de aqui, campo, ele não Mas se o árbitro adequa. tinha que ter Ele- chamado. Tinha que ter Souvenir. chamado o Bruno Arleu. Souvenir, Mas e daí? por que o árbitro não chamou ontem no pênalti em favor do Juventude? Nem Eu não mandou vi o jogo andar. É? Eu olhei o Eu jogo. não vi o jogo. Mas eu Deus, não saberia te o O dizer. cara puxou Pênalti, ele, expulso. derrubou, mas ali houve falha. Aí é falha do VAR. Não, Aí, houve falha claro. do jogador também do Juventude, porque ele deu sequência para a jogada e tentou colocar a bola para dentro E do... por do- que Bom, mas Aquele jogo- quando o cara cai, a gente Mas reclama que desistiu de fazer o gol pra tentar o pênalti. Mas tu Daí vê o o cara lance tem que do tentar pênalti fazer o do pênalti. Bright White, ele força quieto. Ah, claro. Aquilo ali não Então, foi esse- E o Juventude lance quis do levantar. cotovelaço no Dodi, Ah, é. ele não chamou o VAR. Não chamou. Mas olha, eu gostaria de dizer assim, ó, essa rodada Então não do tem Essas- Campeonato Brasileiro essas- me gerou uma desconfiança, uma indignação, uma frustração, porque para mim o futebol é coisa séria. Né? É coisa séria porque envolve uma Investimento, máquina, mas é Deus uma me livre. indústria, é uma empresa, é coisa séria. Mas também para mim, ele é sério no sentido assim que é meu lazer. Eu gosto de assistir futebol e eu acho que vocês aqui da mesa e nós representamos assim, milhares e milhares de pessoas. Assim, nós gostamos de assistir futebol. Eu estou me preparando para quarta-feira. Eu já chega na quinta-feira, já estou louco que chegue o sábado e o domingo para Exatamente. ter jogo para assistir. Então, assim, ó, é com muita indignação que eu vi essa jornada vergonhosa de domingo. Tá? O Grêmio foi amplamente favorecido numa atitude irresponsável do juiz. Um pênalti inexistente. Por que eu acho que isso aconteceu? Porque o Grêmio Foi reclamar. foi lá na CBF, com toda a sua diretoria, reclamar. E eu não digo, eu acho que o Grêmio fez Parece isso. que o Grêmio está só um pouquinho, estava propondo até para anular o jogo contra o CSA. E o Grêmio, mas eu acho que o Grêmio fez isso com legitimidade, porque o Grêmio vinha sendo prejudicado Sim, sistematicamente. exatamente. E eu, que participo aqui com vocês, eu tinha dito, o Grêmio vem sendo prejudicado, inclusive no Grenal. Eu estou aqui na condição de torcedor, tu pode mas pegar eu... ali por baixo 3 jogos que o Grêmio sofreu erro de arbitragem 8. que influenciam diretamente no resultado, que é o Grenal, que poderia ter sido dado pênalti ali, o jogo contra o São Paulo, aquele pênalti em cima do Luciano lá no Morumbi, e o do CSA. 2 do Campeonato Brasileiro, 1 da Copa do Brasil. Esses 3 aí, no mínimo, assim, que esses mudam o resultado do jogo. Por isso que eu E digo o assim, campeonato. ó, por isso, e o Ah, sim, campeonato. daí no caso O do Grêmio foi do eliminado da Copa do é, Brasil. Por dinheiro, isso né? que eu Além digo de que tudo. Na Copa do Brasil foi legitimamente ele foi reclamar porque ele está sendo prejudicado. E eu disse, né, eu tenho compromisso, embora eu esteja aqui como torcedor, mas tenho o compromisso da verdade, de falar a verdade, né? De respeitar o público que nos assiste e até os colegas aqui. Eu disse, no Grenal, mesmo torcedor do Inter,
Foi pênalti. E o Grêmio vem sendo prejudicado. Mas isso não dá direito para na próxima, e durante a semana na CBF, Pra compensação. e no próximo semana, ser compensado, recompensado. Não, acho que não é isso. Porque o que vai acontecer? O Bahia já anunciou que vai lá. Então eu tenho pena do próximo adversário do Bahia, que também vai ser recompensado. O Bahia também vai ser recompensado. Mas o Bahia vem de dois sacrifícios. Contra o Flamengo e contra o Grêmio. E a minha revolta não é porque eu sou colorado e foi marcado um pênalti a favor do Grêmio. Eu estou fazendo isso até em defesa do próprio Grêmio, e de todos os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro. Mais porque em favor do futebol, todos eles vão ser prejudicados, porque é só ir porque o Grêmio não vai poder ir toda semana na CBF. Então, o que mais gritar é o que mais vai levar. Mas o Grêmio votou no cara aí. Só tem dois que não precisam gritar e levam bastante, que é o Flamengo e o Palmeiras. Três, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Corinthians. Tá? Só três que não precisam. Esses aí nem o gritar, resto, não gritam. o restante precisa. Então, assim, é com indignação, foi o pênalti mais escandaloso. Esse Bruno Arleu, ele é muito ruim. Ele vinha de uma geladeira. Ele vinha de uma geladeira. Ele voltou, fez isso de novo, e esse cara não tem que mais ir para a geladeira, ele tem que ser arquivado do futebol brasileiro. Assim, ele não tem mais condições de apitar. Nem sei o que deu. Ainda, acho que não tomaram decisão. Lá, os caras disseram, na dúvida, dá para os homens. Dá para os homens lá. Ele apitou Grêmio e Santos também. Ele apitou Grêmio e Santos também. Na dúvida, dá para os homens. Como é que tu vai acreditar no futebol brasileiro? Eu acho que o ambiente está contaminado. Ele vai pro VAR. Os caras do VAR chamam e dizem: eu acho que não foi pênalti. Ele dobrou, arrastou o pé e tal, o goleiro recolheu o braço, não tocou. Inclusive o Braithwaite pisou no braço do goleiro do mesmo jeito que o Ronaldo pisou na perna do jogador do esporte lá, né? Aí o cara vai pro VAR e aí ele pensa assim, faz 6 jogos que roubam desse Grêmio. Os caras foram na se eu não dou esse pênalti aqui, meu Deus do céu. Não, ali tem. Ali, ó. Aí não, mas a pressão ia vir, né? Mas não tem como. Não, ninguém vai me convencer. São seres humanos. Ninguém vai me convencer que o cara não pensa nisso na hora de dar. O cara tem que pensar na carreira dele. Eu sei que ele tem que pensar. A carreira. Mas eu não duvido. Ninguém me convence. Isso aí só vai resolver quando for inteligência artificial que for apitar os jogos. Não vai mais ter juiz dentro de campo. Vai ser 1 milhão de câmeras. Ele vai pra geladeira. Agora ele vai ser arquivado. Agora ele vai pro arquivo. Não vai ser arquivado. Olha o árbitro, aquele que era considerado um dos melhores do Brasil, que expulsou o jogador do Cruzeiro lá. Ele acertou no lance, deu o vermelho. Exatamente. E foi pra geladeira, cara. Ainda tá na geladeira. E ainda tá. E o Bruno Ardeu vai ser arquivado. Não vão ter mais arbitragem, cara. Geladeira aí, Acabar. Pega. A FIFA e a CBF tem dinheiro. A FIFA tem dinheiro. Chama uns caras lá entendidos de tecnologia, daqueles bom, e diz assim, cria pra mim uma inteligência artificial que vai apitar os jogos com zero margem de erro. Tu acha que essa geladeira deles não vem dinheiro para eles? Eu vou te deixar aí uns 4 jogos, vai dar 20 mil, eu vou te dar os 20 mil, tu fica quietinho. Dinheiro para fazer isso tem, se faz, não sei. A pressão é grande de todo mundo. Agora vou fazer uma observação. Mas aí tu tá se sujeitando a todo o esquema. Não, tu tá se sujeitando todo o esquema. Claro. Mas se tu não for... Mas o que é a CBF? Mas então existe o esquema, então não é incompetência, então existe o esquema. Sim, claro que existe. De acordo com isso que o Saviano está falando, existe o esquema. Então. Mas olha só onde é que fica a honestidade no futebol brasileiro, gente. Onde é que tá, cara? Sim, mas os caras não têm respeito. Nós estamos fazendo um papel de bobo, então, assistindo, torcendo, pagando mensalidade para os clubes. O clube investindo, os patrocinadores pagando horrores pela. Mas quantas coisas foram... Muito também por causa dos patrocinadores. Olha aqui, tem interesse que determinados times vão mais longe, que determinados times estejam ponteando a tabela, porque aí o jogo daqueles ali vai ter mais audiência. Cara, não é interessante que o Bahia ponteie o Campeonato Brasileiro. Para eles não é interessante, o time do Nordeste. O cara Inter, o Grêmio, muito inocente, não fazer um comentário assim, tudo que está acontecendo aí. Cara, ontem aqui, não dá o pênalti para o Juventude. Eu vi, uma vez eu ouvi uma frase de alguém disse assim, o futebol de uma maneira em geral,
é bom pro torcedor, pro ingênuo, o cara que está distante da realidade do futebol. Porque aquele cara que está envolvido de alguma forma no futebol, ele é enojado do que acontece nos bastidores do futebol. Então, para nós, assim, ó, eu me coloco, eu sou torcedor, eu sou ingênuo, eu acho que o campeonato se decide assim, na competência, se decide na qualidade, lisura, na qualidade. Mas não tem nada disso aí. Não é nada disso. Eu espero que essa nova diretoria possa consertar esses problemas. Mas como é que vai consertar depois do esquema todo esse montado, cara? Não vai consertar porque eles fazem parte do mesmo, tudo faria capaz, o mesmo. Sabe? Vai lá, tu diz agora, a partir de agora é assim, sai fora. Teria que entrar alguém de fora. Teria que pegar um cara lá, que nem o Ronaldo queria entrar naquela época. Mas o Ronaldo também não é essas coisas. Não é essas coisas, mas pelo menos não faz parte do mesmo grupo. Mas não é essas coisas. Não é o mesmo grupo. Não é. Tem que ser alguém Pegou de outro o Cruzeiro, já largou aquele time dele lá fora. Negócio. Mas ele está tentando, ele é um empresário. Né? Mas ali ele seria um dirigente de federação. Ô, Bica, se ele é empresário mesmo, pega o Grêmio. Vamos deixar o Bica colocar o desgosto dele da semana. Tá bem assim. O desgosto da semana, qual foi? Aqui, ó. Eu vou virar. Eu tô ficando velho. Os palitos ali. Eu tô ficando velho. Porque assim, mas tá projetando bem as coisas, Inter né? e Grêmio mas não tem dinheiro. Mas tu pinta o cabelo? Não tá branqueando assim, mesmo. desde os 16 eu tenho cabelo grisalho. É mesmo? Verdade. Tá, fala do Inter. A barba branqueou agora depois da pandemia. Que origem é essa? Oi? Tu é de origem? Eu sou bugre. Bugre? Sabia? É assim mesmo. Deixa ele chorar. Aqui, ó. Inter e Grêmio não tem dinheiro, né? Isso está posto. Na comparação até com Bahia, com Fortaleza, com o Fortaleza está descendo as escadas. Dinheiro, mas eles estão bem organizados. Eles estão bem organizados financeiramente. Vai cair, vou tá? Bragantino, até o Bragantino tem mais dinheiro que o Inter. Olha o Cruzeiro deu um sarandei. Então, assim, ó. Vai ter. A solução para Inter e Grêmio é a base. Bota os guri para jogar. Isso aí, já, ó. Ricardo Matias. Quanto que o Inter gasta com Borré e com Valência? Ricardo Matias tá melhor lá. que eles. Melhor que os dois. Gustavo Prado. Meteu aquela bucha lá, salvou o Inter de perder pro Sport. O único time do... ia ser o único time do Campeonato Brasileiro que ia ter perdido pro Sport se não fosse o Gustavo Prado por conta e risco dele. Ele pegou a bola, partiu, cortou para dentro, bateu e fez o gol. Porque o Inter não produziu nada para fazer gol contra o Fortaleza, contra o Sport. Então, assim, é a base. Bota os guri para jogar. E não devia nem ter entrado com nenhum titular. E quando sai as compras e vai comprar Ronaldo para ser reserva do Fernando enquanto tem Luiz Otávio em casa, que tu vai comprar Ramon enquanto tu tem lateral esquerdo em casa, primeira coisa é essa. Bota os guri para jogar. Segundo, cagada absoluta e completa do Roger. Tinha que ter levado os reservas e os juniores para jogar aquele jogo e ter deixado o time titular que vai jogar... O titular não, mas o time que ia jogar contra o Bahia quarta-feira com as pernas para cima, entendeu? Com uns carinhas assim, ó, que nem os egípcios, assim, abanando eles com umas folhinhas de bananeira em casa, suquinho na boca deles, para não se machucar. Porque agora, se já tava ruim antes, jogar contra o Bahia... Sem o Ricardo Matias, que pra mim já virou desfalque. O Ricardo Matias hoje é desfalque. Depois da parada. Ricardo Matias é o cara assim a lamentar. Não vai, é que nem o Alan Patrick, não vai jogar o Alan Patrick. Bota a mão na cabeça, é a mesma coisa do Ricardo Matias. Eu já boto a mão na cabeça quando Entendeu? o Rocher não voltar, até quando o Rocher não voltar. E tem mais isso ainda, eu não consigo tem acreditar que botar o Ivan, aquele Ivan que aquele é bom. Ivan seja pior que o... Não, o Ivan é bom não consigo acreditar. Ponte Preta, o cara fechava o gol. Não consigo acreditar. É bom, grandão, né? Goleiro. Bom. Não sei porque ano passado o Inter foi buscar lá no Nova Iguaçu um goleiro experiente. Bom, o Campeonato Carioca. Que era bom, muito bom. Aí lá, tem esse ano o Ivan no elenco, não precisa buscar ninguém, não dá chance pro cara nem pra jogar contra o Sport, pra dar uma chance pro cara jogar. Exatamente. Pra conseguir, de repente, então, se não vão renovar com ele, um contrato melhor pra ele. Os bruxinhos. Mas esse teu goleiro aí começam os bruxinhos a funcionar. Esse Ronaldo é um bruxinho, não joga nada. E eu, por mim... Formação que jogou contra o Nacional, mas tem que jogar do jeito que jogou com o Nacional. Não basta só botar a formação. Tem que botar lá
O Bruno Henrique, pra mim, pode ir. Deixa eu ver teu time. Manda embora. Bota aqui, enquanto ele tá aí, quero bota ver pra teu jogar. time. Tá mais cansado. Mesmo time que jogou contra o Nacional. Aqui o Fernando. Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia, Alan Patrick. Aqui o Alan Patrick, tá. E aí, se o Gustavo Prado puder jogar, Gustavo Prado e o Wesley no lugar do Ricardo Matias. O Wesley de centroavante. Joga o Mas acho Wesley que de tira o 9. Wesley do lugar dele e bota no lugar Mas aí que vai ele não botar sabe. o Mas Luca. daí tu vai mexer na estrutura do time. Tá, Não, mas vai botar o Luca? Não, vai jogar Não, o Borré. vai jogar o Aqui, Borré. ó. Bica. mas o Borré- Vai jogar o Ah, Borré. Vai jogar. jogar o Borré. Acho que o Borré Vai entra jogar o nos Borré. Tá. O que ele quer, Nico? Então já tá treinando o cara. Ó, eu Olha, quero saber o experiente. senhor Joga o Borré. Pra Mas no de segundo que tempo lado o Wesley vai vai... jogar O cara de seleção brasileira. Wesley. É, seleção... O Wesley vai jogar na esquerda. Ele, o Bernabé, Tá. ele... E quem é que marca a saída do lateral esquerdo do Bahia? Thiago Maia. Do esquerdo, Bruno Henrique. Bruno Aguirre. Mas daí tu abre o meio. Não. Não. Tem Thiago Maia, Fernando e Alan Patrick Não, ainda. tem 3 aí no meio. É. hein? Faz aquela linha ali. Eu jogaria com 2 meias de ligação. Aqui, Então, Bruno Henrique e ó. Thiago Maia. Eu jogaria assim, ó. Pra mim fica muito nítida a diferença. 2-3-1. Diferença quando joga o Thiago Maia. Já falei aqui, né? 2-3-1. Ó, Não tem funcionado. ó. Bom, Esses 3 volantes não dá certo. eu vou dizer uma eu coisa sou pra Contra o você. Nacional foi assim que nós Ah, ganhamos. Meu. Contra os três volantes. Tu concorda? Eu concordo. Eu sou contra três volantes. Já faz horas que eu venho batendo. Mas contra o Nacional foi o melhor jogo que a gente... Nos Olha últimos aqui, ó, tempos aí foi a melhor eu partida vou do dizer Inter. uma coisa pra Nacional. vocês aqui, não é querer ser pessimista. Esse time do Bahia é bem arrumadinho. É bem Claro que é. Bem estruturado. Aquele Eric Puga é uma praga. Tá, um mas aquele é inferno. banco. E Aquele vai ficar faltou no mas um banco. ele bom é bom. na meia, faltou Tá. um bom. Caio Alexandre é um baita. Por isso que eu digo assim, ó, falta criatividade pra contratar os caras. Caio Alexandre é um baita jogador. Foram buscar esse Caio Alexandre lá na Conchinchina, ninguém sabia, ninguém lembrava dele. Ah, o que o Bahia tem dinheiro. Trouxe o cara da Conchinchina, não é? Cauli, que joga o muita Cauli. bola. A mesma Cauli coisa que é sempre um fala do baita Botafogo. jogador. O Botafogo tem dinheiro, mas busca uns caras Não, que mas tem ninguém um lembra. Eric Puga veio meio. do Hein? Ceará. Quem é que não Ceará, jogou? rapaz. Ceará. Teve um que não Jogando jogou muito. um grandalhão no meio. Jean Lucas. Jean-Lu. O Lucas estava suspenso. Esse joga bola. Esse joga bola. O Inter Bom, queria ele, né? Esse joga bola. Eu vou ser bem honesto É do para Santos, vocês, não é É pra querer ser ser pessimista, mas o time do Bahia está me preocupando bastante com esse jogo contra o Mas Inter. aí ele já deu 2 batidas lá, vamos botar os resultados. Tá, Ele não, tá louco pra mas botar eu tô a Bahia, a controlando vitória aqui, do Bahia. eu controlo. Tu tá louco para dar o resultado? Né, ele vai, né? vai dar aí 1x0 pro Bahia. Pode, Ele não pode. deixa. Já vou antecipar o que ele tá dizendo. já. 1x0 é empate pro Inter. Tomara que a expectativa pro público, apesar que o tempo não tá Ah, vai lotar, vai né? lotar. É coberto, está coberto. O gramado é perfeito. Acertei o botar Inter um- 1x1 lá. Perfeito. Vamos botar um carro e vamos. Vamos todo Viu? mundo. Olha aqui, ó. Tomara que o público vá para apoiar o Inter, que o Inter vai precisar muito do torcedor. Já tem Vai estar 200 lotado, mil. vai estar lotado. Tá. Então vamos ter esse jogo na quarta-feira, Inter e Bahia, um jogo decisivo para ambos. Por isso que é perigoso o jogo, para os dois. O outro lá, o Nacional, já está classificado. O Nacional lá da Colômbia está classificado. O Nacional do Uruguai está desclassificado. Tem uma vaga que os dois vão decidir. É isso aí a situação do grupo do Inter. É o grupo da morte mesmo. Um vai morrer, um brasileiro fica e o outro vai. Bom, Souvenir, e o resultado? Eu vou E já contra- aproveita o do Grêmio, Luquinho, aquele, né? É, o Grêmio e os louquinhos lá. Da onde eles Do Paraguai? Quer saber muito? Vai. Eu vou controlar a lógica, né? O Inter leva gol em tudo quanto é jogo. Não vai levar gol, né? Porque vai entrar vacinado e vai ganhar de 1-0. Vai ser um jogo muito difícil, mas vai ganhar de 1-0. E o Grêmio ganha fácil. O Grêmio ganha fácil, já estão até poupando. E o juiz... Primeira vez que Bruno o Grêmio, Arleu- eu vejo o Grêmio nesse ano ter essa condição de poupar os jogadores. E o juiz, o Acho Bruno que vai Arleu, poupar, hein? tá tranquilo. Eu acho que o Mano não vai poupar. O Mano falou em aproveitar para É. ajustar o time, botar para jogar, entrosamento, aquela coisa. Eu acho que não vai poupar, não. Tem, Alguns sim, mas a Te maioria- aproxima e Vamos lá. gruda. O Bahia e Bahia 3x0. Ele quer me matar. Não, ele quer me matar, ele quer me matar, ele quer me matar. Eu Eu sou vi o jogo do pessimista. Bahia. Ele quer me Bahia matar. e quem Jogo tu do Inter. viu o jogo? Bahia e quem? Bahia e Grêmio. Não, mas o Bahia, agora mesmo, tu disse. Não, o Bahia, o time do Bahia é bom. bom. Eu sempre falei Se nesse tu- time do Bahia é bom. Se bom, tu né? bobear,
eles te guardam. Mas Aqui, ó, o não Inter, é o Inter vem impossível. muito motivado, o Inter não perde esse não jogo. E juiz não é juiz brasileiro. Não, É não. juiz de fora. Então, a Deve ser um arbitragem colombiano, Não vai mexer no jogo. vai Não interferir. vai mexer Não, no deve ser um jogo a paraguaio. arbitragem. Não sei, né? Paraguai, venezuelano, vai ser um desses aí. Se for um moreno venezuelano, É porque um altão, aquele cara, árbitro que apitou o jogo do Internacional dentro do Beira-Rio foi um terror aquilo. Nós podíamos ter ganho aquele jogo de 5-6. Vamos pro resultado agora. Assim, Tá, eu nosso tenho que tempo- dar o resultado do Grêmio. tu vai dar, né? 5-0. Pra quem? Pro Luquinho? Pro Os louquinhos lá. como Pro tu Grêmio. disse. 5-0. E aí, Bica? Vai ser 2-1 de virada, um sofrimento. Vai ter pênalti do Alan Patrick que vai bater no travessão, vai voltar, o Alan Patrick vai empurrar pra dentro do gol. Não, mas ele tá impedido. Vai ser de- Vai Vai errar de novo? Aí Vai não dá. ser- não, então, mas tá. Ai, Alguém vai bater, alguém vai encostar pra dentro do gol. Vai errar de novo. Barbaridade. Vai ser uma loucura, mas vai ser 2-1 pro Inter. Esse só o Bruno Orleão dá. Vai ter gol que vão ficar traçando linha 4 horas e não vão achar se é impedimento ou não e vão dar o gol. Vai ser uma Tu loucura. vai ver. Já Bom, sofrente. 2-1. Pessoal, eu acho esse jogo aí complicado. Vai dar empate esse jogo. 0-0, 1-1 com o Bahia, cara. Vai ser para nós escapar e passar para outra fase aí. E tomara que o Nacional do Uruguai ganhe lá do Nacional lá de Medellín. Vai lá? É. É difícil. Não, é lá no Uruguai o jogo. Ah, no Uruguai? É no É Uruguai, possível. é possível. É. É E possível. ele está na expectativa, se ele ganha o Nacional lá do Uruguai, Ele pode ser o terceiro. e conseguir os 3 pontos. Não, né? o Nacional pra mim tem que ser eliminado. Eu quero aquele ponteira direita do Nacional e E o volante. o meio-campista, O Rodio. Cruzeiro tá querendo ele, Eu né? quero o Vidalba e o Rodio. Tá, não, e- quem quer o Cruzeiro quer o Inestrosa do Atlético. Do Atlético. É, não, eu quero. E nós queremos eu também, quero né? o Vidalba do Nacional. O do Nacional, ponteiro direito do Nacional, que é mais baratinho, pô. Depois vocês Lá arrumam. de cima, do Do Atlético. não, né? do Nacional do Uruguai. É? Vocês peguem, arrumem valores E o aí, Rodio? vamos aproximar para começar a contratar também. Que a mesa já está até contratando, cara. Eu acabei de falar que a solução é a base e quero contratar 2 jogadores nacionais. Quem contratar? Tu vê? Então, nós vamos ter que ir na direção do programa e aumentar esse horário aí, porque pessoal, todo mundo tem Essa assunto. quantidade de apoio, né? Isso aqui E aí, toma muito e tempo. aí o Ademir para de sofrer com o atraso É. para terminar o programa. E o Tem grade pra Grêmio arrumar. vai ganhar uns 3-0 desse Luquem aí. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um debate-bola aqui pela TV de Santa Maria. E até sexta-feira, com as definições aí de classificação no E o Inter Inter. Santa Maria. O Inter Santa Maria joga em Gramanese, mas é domingo. Então, Não, a gente- é amanhã. Sexta- Amanhã? 15 horas. Amanhã, 15 horas. Olha, vamos pegar o palpite de Geninho, Souvenir. Quarta-feira. O Inter ganha 2-0. Tu sabia, de Geninho. 1-1. Tu, Bica. 1-0, Inter, gol de bola parada. Eu, esse gramadense aí pra mim não existe. Não, o Inter tem que ganhar sem menos tradição, tem que ganhar 1-0. 2-0. Aliás, 1-0, se tá o- bom. se o Um abraço a acesso todos. tiver na KTO, é um abraço. É só E botar até que o Inter faz um gol de sexta-feira bola com parada mais que tu um embolsa o dinheiro. debate bola aqui pela TV Santa Maria. Vou lá mais grosso agora. Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas. Produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho. Mecânica geral e injeção eletrônica. Repasses Veículos. Cefas, fábrica de portas. Ótica Santos. 5 anos. Visivelmente a melhor. Meritacógrafos. Gordinho Borrachas.